Salve, nação RPGista! Aqui quem fala é Jefferson Stankovski, e se está no livro, é pra usar. Hell yeah! Dessa vez, vamos falar sobre aquele tipo de jogador que aparece em muitas mesas, talvez para o bem ou talvez para o mal. Os combeiros safados, meu irmão. Para falar sobre isso, eu trouxe dois mestres aqui que têm uma expertise já com esse tipo de jogador e vão me ajudar nesse debate. Mesmo esse episódio caindo numa quinta, estou trazendo RPG de segunda. Mário. Opa, aqui é Mário do RPG de segunda e quem comba é corno. E esse podcast, mesmo sendo em áudio, ele vai estar todo escrito no Diário dos Mestres, com o Matheus. E aí, pessoal? Só vindo pra falar aqui que eu já vou começar no nível 1 com um combo de mais 16, né? Eu acho que eu não trouxe os mestres, eu acho que eu trouxe, como diria o Cobra, né, não é o Rambo, né, o Stallone. Pelo visto, eu não trouxe a doença, eu não trouxe a cura, eu trouxe a doença aqui. Porra, é isso aí, pessoal. E a gente vai ter esse papo aqui depois dos recadinhos. E aí, pessoal, agora vou dar uns recadinhos que fazia um tempo que eu não falava, né? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos meus padrinhos que estão sempre me dando aquela moral e apoiando o projeto porque eles estão achando interessante, então vamos continuar, certo? Falando em padrinhos, eu tenho a honra de receber aqui um padrinho que ele jogou a nossa one shot especial de Natal, é um dos meus primeiros padrinhos e agora está com um podcast, quem diria, hein? Ivan, diga lá como é que vai. Fala, RPGistas! Aqui quem fala é Ivan e eu estou aqui no Dado Viciado agora para falar um pouco do Punta Talks, um podcast sobre o mundo automotivo. Muito obrigado pelo convite, Jefferson, e pela honra de estar aqui. Padrinho, eu acho que eu fui um dos primeiros sim, mas com muito orgulho eu continuo apoiando esse podcast. E com certeza já fiz o meu jabazinho para ele lá e logo logo eu convido também. Ah, que isso, cara, valeu, é uma honra. O Punta Talks, ele fala exatamente do quê? Assim, a pessoa tem que ser expert em automobilismo pra ouvir ou não? Como é que é? Não, na verdade, a ideia do podcast é não falar em termos técnicos, é sempre ser o mais simples possível e dar dicas realmente úteis no dia a dia, porque muitas vezes as pessoas procuram dicas de mecânica, assim, simples, que você pode fazer uma verificação na sua própria garagem e é muito difícil de encontrar, ou realmente as pessoas querem entender um pouco mais sobre o mundo automotivo, tem tantas vertentes aí que o pessoal às vezes acaba complicando demais. Então eu resolvi criar o Punta Talks para essas pessoas, para as pessoas que querem começar a entender, ou pelo menos uma coisinha ou outra poder verificar no seu carro. Agora, e aquele cara que entende mais de automóveis, é um pouquinho mais expert, ele não vai se sentir muito deslocado não no beabá? Olha, eu vou falar pra você, tem muita gente que pensa isso, mas eu tento também trazer coisas interessantes sobre a história de tudo, desde o começo. Tanto é que os primeiros episódios e todos os episódios eu vou tentar fazer um global histórico. Então a pessoa que entende mais, ela vai entender o contexto histórico daquilo também. Então todo mundo vai se sentir abraçado pelo Punta Talks. Ah, então é de A a Z, de iniciante ao cara já é expert, né? Pô, é massa. Eu já ouvi, certo? Tô dando uma de orelha aqui, mas eu já ouvi o episódio porque, como meu assinante, ele quis ouvir umas opiniões e tal. Eu disse, cara, eu não sou expert em automóveis, mas vou ouvir, vou dar minha parte técnica em edição e tal. E recomendei para uns amigos meus que são fanáticos em automobilismo e eles se amarraram bastante. Então, gente, ó, já fica aqui a dica do Dado Viciado, ouçam Punta Talks e o link vai estar no post. Fora isso, siga também o Dado Viciado, gente. É Twitter, Instagram, Facebook, onde vocês quiserem, tá bom? E do mais é isso, certinho? Ivan, manda um abraço pro pessoal e vamos pro cast. Valeu, galera do Dado Viciado. Brigadão, Jefferson, pelo espaço que você cedeu pra mim. E sigam também o Punta Talks lá no Twitter, @PuntaTalks, tá? Valeu, galera. Bom, esse papo tem o que falar. E vamos começar com o seguinte. Eu vou perguntar pra vocês dois, Mário e Matheus, a dupla sertaneja do RPG.
O que é o combeiro safado pra vocês? Vamos definir o que é um combeiro safado. Vixe, aí é complicado. Mas pra mim, o combeiro é aquele cara que ele tenta tirar o máximo proveito de todas as regras pra montar o personagem, mesmo que isso faça com que a mesa, com que o jogo e a narração do mestre se perca um pouco. Pra mim, o combeiro safado é aquele que o objetivo é ganhar no RPG. Cara, muito bem colocado. E Matheus, pra ti? Cara, eu concordo que o combeiro é aquele que vai ver todas as nuances ali e usar isso pra melhorar o seu personagem a um ponto ali que ele consegue criar ali um cara que com certeza ele vai causar um grande dano durante o combate, porém eu acho que isso é uma coisa bem válida ali na mesa e que não vai estragar muita coisa, porque se o jogador tem que ser combeiro, o mestre tem que ser combeiro também. Tu acha direitos iguais, então, né? Tudo que o jogador faz, o mestre pode fazer também, né? Essa é a máxima. Afinal, o mundo é vasto, né? A vantagem de eu ser o host é que eu primeiro deixo vocês falarem, né? E depois eu pego o melhor de cada pra dar a minha opinião, né? Isso é um combo safado de host, né? Olha aí. Você tem que ver que o primeiro combeiro de podcast é sempre o host, né, bicho? Ô, louco, bicho. Olha só, eu concordo com vocês e acrescentaria pequenos tópicos. Por exemplo, o cara falou, o cara vê as nuances pra pegar e otimizar o seu personagem. É válido? É válido, certo? O problema é que às vezes o cara foge totalmente da lore que ele te apresenta no início, por ir atrás de bônus e ficar mais foda, tá ligado? Pra ter aquele combo. E às vezes ele abdica da lógica 100%, porque, se liga, nem todo criador de conteúdo de RPG, por exemplo, o escritor, sei lá, de D&D, vamos lá, a empresa de D&D criou o livro, daí nele tem as regras, aí ela contrata um outro autor pra escrever um suplemento, aí no suplemento tem mais talento, tem mais não sei o que, só que não obrigatoriamente o cara que tá fazendo o suplemento leu todos os livros que já tinham sido lançados de D&D, já o combeiro safado ele leu. Aí o que acontece? Às vezes uma coisa não tá conversando diretamente com a outra, mas por existir aqueles talentos, o cara só vai atrás dos benefícios sem se importar com a lógica. Tipo, do cara ser, sei lá, um druida piromaníaco, porque assim ele tem mais bônus elemental, não sei o que, sendo que foge muito da lore que ele disse, não, meu personagem é um cara que protege a floresta e tal. Mas, pô, se o cara é piromaníaco, ele tem que estar constantemente atentado pra botar fogo. E se ele mora numa floresta, ele tava botando fogo aonde? Na floresta não pode ser, porque ele já disse, né, que é protetor da floresta. Tá entendendo? Então é isso, cara. O cara abdica da lógica e talvez de um pouco de comprometimento com a mesa pelo seu ganho pessoal, certo? Isso é minha determinação do combeiro safado. Esse é o safado, tá? Entenda, existem combeiros que são válidos, né, pra mesa, mas os combeiros safados, na minha concepção, são esse. E agora, ele é um mal pra mesa, o combeiro safado? Na visão de vocês. Matheus, o que tu acha? Eu acho que o combeiro safado é um mal? Pela sua concepção, não chega nem a ser... Assim, eu acho que seria um mal pra mesa, porém, isso se aplica a qualquer tipo de pessoa que você pode classificar como jogador safado. Que não precisa nem ser pelo combo, pode ser aquele jogador que quer todo o item mágico que vocês encontram. Ou aquele jogador que toda cena... Se o cara quer todo o item mágico... Se o cara quer todo item mágico, ele quer por algum motivo, quer ficar mais poderoso, mas também pode mais ser forte. Aquele jogador que, por exemplo, quer roubar o spotlight pra ele, sabe? Todo teste ele quer fazer. Jogador estrelinha, né? O cara é um bárbaro tapado. O cara é um bárbaro tapado e quer desarmar uma armadilha. Fala, não, deixa eu fazer o teste aí. É o bárbaro que quer fazer teste de arcanismo, né? Não, mas deixa eu dizer, esse bárbaro tapado normalmente é o que consegue desarmar a armadilha com 100% de Ele usa o corpo eficácia. dele, né? Desarma a armadilha nele. Eu não disse como. Eu digo que ele consegue desarmar, tá bom? E aí é o que eu digo. O grupo depois pode passar de boa. Deixa só ele ir na frente. É que eu digo. Aí já é o jogador safado. E aí, se o jogador fizer isso, como eu falei, pra pegar todos os itens, que ele quer dar mais dano, quer todos os itens mágicos, aí é problemático. Mas aí não é só o combeiro que vai fazer isso. Pode fazer isso com qualquer coisa, que aí vai ser um problema. E pra ti, Mário, o combeiro safado é um mal na mesa? O combeiro safado é um mal na mesa. Now the world don't move to the beat of
one drunk, what might be right for you? Gente, na minha concepção, o combeiro safado, eu vou deixar ele bem no meio termo. Não é que eu sou isentão, tá? Mas o combeiro safado, ele é um ótimo jogador na mesa. E eu vou trazer o porquê. Porque ele vai trazer coisas pros jogadores que nunca antes eles talvez tenham pensado, certo? Vai abrir, vai tirar a galera um pouco da caixinha. Isso é muito legal. É bem legal no RPG, você tirar a galera da caixinha. Tipo, o bárbaro burro, o mago Mr. Bola de Fogo, o ladino rei da furtividade. Ele às vezes vai fazer um combo assim que não vai ter nada a ver com nada, mas realmente é muito poderoso. Isso é legal. Outro ponto positivo: o mestre pode usar ele de exemplo pra mostrar o que não fazer. Olha aí. Porque eu vou te dizer, o mestre dá O um mau jeito. exemplo ainda é um exemplo, né? É, meu amigo. Tem aquele negócio. Eu tô numa mesa agora com o pessoal da guilda do Dado Viciado, que são os assinantes lá do PicPay. E eu comecei uma mesa de RPG que eu vou deixar aqui nos comentários. Eu vou pedir pra eles comentarem sobre essa mesa. Mas eles sabem qual é como eles podem comentar sobre essa mesa. Que é tipo a regra do... A regra número 1 do Clube da Luta, que Não se fala sobre o Clube da Luta. Exato. Exatamente. Eles vão falar de uma forma que eles não vão falar. Porque faz parte do jogo, certo? E eu já disse pra eles, gente, ó, eu sou um mestre muito bom. Querendo ou não, eu tô pagando pau aqui pra mim mesmo, mas eu sou um mestre bom. Eu só não sou um mestre bonzinho. Não confundam isso. E olha, eu vou te dizer, meus jogadores, enquanto eu disse assim, gente, o que vocês querem jogar? Tudo combeiro safado. Só me deram... Olha, a minha guilda, eu vou te dizer, só tem combeiro safado. Eu disse, não, beleza, mas vocês que vão fazer o personagem de vocês com X ponto. Cara, estranhamente mudou todos os personagens Olha deles, só. sabe? Quer dizer, quando não tem regra, pau no cu do mestre, né? Mas daí, o que eu quero dizer é o seguinte, você pega o combeiro safado e tu usa ele de exemplo. Porque normalmente o mestre ele vai acabar usando algumas artimanhas do próprio jogador pra dar o exemplo. Não vou dizer contra ele, né? Porque seria muita malvadez do mestre e o mestre jamais Nunca, faria. nem Não. o mestre faria isso. Ele Jamais. usaria. Não, claro que não. A nossa classe fazer não, isso? não. Não. Nenhum mestre na história jamais fez uma coisa dessa. Não é. Eu quero que atire a primeira pedra um mestre que já fez isso. Daí só tem acerto crítico nos comentários agora. Avalanche, é a Toff atirando uma pedra. Aí o que acontece? A gente usa esse jogador normalmente como um exemplo pros outros jogadores. O que acontece quando você quer ser um combeiro safado. Agora, eu sei que vocês aí têm umas narrativas online e vocês têm alguns jogadores combeiros safados. E como é que vocês lidam com esses rapazes? Me digam aí, Mário. Como é que é na tua mão? O que esse cara come na tua mão? O negócio é o seguinte, eu acho que a principal arma que o mestre tem que usar é pensar fora da caixinha contra um combeiro safado. Porque na grande maioria das vezes, quando o cara faz combo, ele faz combo pra combate. Uhum, Então, isso é. você tem que chegar lá e falar, beleza, o que um combeiro faz? Ele vai fazer todo uma estratégia de combate que ele vai conseguir em um turno dar 200 de dano. É só um exemplo. É só um exemplo, Então- não. Tem jogador que faz isso. Que faz isso mesmo, que vai dar 200 de dano em um turno. Não, neste exato momento nós temos alguns ouvintes dizendo... Mas só... Ué, Mas só você joga RPG? O que... 200? O que esse cara... Ele não tem um braço, só pode. Este rapaz não tem um braço pra dar só 200 de dano. O mestre tá nerfando ele. Mas então, é você colocar encontros sociais. Pra você colocar, então, um tipo de combate que não vai ser o combate direto, mas um combate político, um combate social. Eles podem bater num orc, destruir e botar fogo numa vila de goblins. Mas encontram um rei poderoso, que mexe as políticas, que tem os seus contatos. Eles vão poder dar um tapa na cara do rei diretamente. Assim, Ou, por dependendo exemplo- do combeiro, eu acho que dá tapa no rei e no soldado ainda. Mas aí são todas as... É uma coisa assim que eu já falo pra todos os meus jogadores. Já gravei um episódio do RPG do Masmorras e Cervejas. Depois, quem quiser ver, desculpa aí o merchan no meio da fala. Não, tem que falar, tem que fazer mesmo. Eu já ia interromper aqui e dizer o seguinte, já que tu tá falando tanto em sair da caixinha, gente, eu vou deixar um link aqui do nosso DVCast 21, que é justamente saindo da caixinha. Acompanhe que lá tem outras ideias. E aí, no podcast o Masmorras e Cervejas, que é o que eu tenho com a galera lá do Aventureiros dos Reinos, que é um blog bacana. E aí lá a gente tem um episódio que fala assim: RPG não é GTA, todas as suas ações têm consequências. É, isso aí é fato.
Cara, isso é o alicerce do mestre. Eu tava falando com o grupo. Gente, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Eu não tô impedindo nada. Só saibam que toda ação de vocês tem uma reação. Então se ele vai lá e bater no Só rei... vai existir combeiro safado se o mestre não usar consequência. Isso é um fato. Ah, É pronto, isso. é isso. O papo é... Se tu deixar a rédea solta... Exato. Aí o combeiro ele vai se refestelar feito pinto no lixo. Então precisa ter... Se você... Mas assim, acho que aí depende também do estilo do mestre e do estilo do jogo. Se você vai fazer um estilo de jogo que vai ser tipo... matar, pilhar, destruir... tipo, heróis contra um inimigo que eles vão ter que enfrentar no combate direto... O combeiro vai... nossa, ele vai voar. Ele vai ser o personagem... Ele vai ser o... Não é nem um personagem, ele vai ser o jogador requisitado pelo grupo. Exatamente. Porque sabe... Porque esse é um negócio. Eu creio que vocês devem fazer do mesmo jeito que eu e muitos outros mestres já experientes, que é... Quando vocês vão narrar, vocês conversam com o grupo e explicam, ó... Esse jogo que eu vou narrar é baseado nisso e a ideia que eu tenho é isso. Certo? Que é justamente para o jogador saber se ele quer ou não jogar, se ele tá de acordo com as regras que vai ter e tal. Aí quando o mestre diz, não, vai ser um jogo aqui super poderoso, meio épico, eu quero uma parada épica, bastante high fantasy e tal, não sei o que. Mano, se o grupo conhece aquele jogador, eles vão colar no cara, velho. Tipo, me ajuda aí, né? Sim. É como é quase todo jogo de Tormenta, né? Se você não comba em Tormenta, cara, seu personagem, você vai ser descartado, seu personagem não vai ter uso, digamos assim. É necessário você fazer pelo menos um combo. Mas é uma coisa que eu até falei no grupo quando a gente tava conversando ali no RPG Brasil lá. Todo mundo tem um pouco do combeiro, do advogado de regra, de todo quanto é tipo de faceta ruim, digamos assim, de jogador. A gente só tem que saber equilibrar. Isso, eu acho que saber nivelar o negócio é o segredo. E Matheus, agora contigo. As tuas mesas, tu pega muito combeiro safado? Cara, falando da minha mesa atual, que a gente tá com uma campanha, já tem quase, não sei se, acho que já tem uns 2 anos, mais de 2 anos. E um dos meus jogadores da mesa, na verdade 2, dá pra dizer que são 2. Não vou citar nomes, Não, eu né? posso citar nomes aqui. Um deles é o Gabriel, que é o co-host ali comigo do Diário dos Mestres. A gente já falou disso no nosso podcast, que ele é combeiro. Que ele é um combeiro safado? Eu até a minha entrada aqui, né, foi falando, né, desse bônus mais 16, a gente zoou disso no último podcast que a gente gravou, né, de como criar personagem D&D e falando, né, qual que é o valor de habilidade, qual que é o modificador. Você só vai usar o valor se você for safado. Você vai começar, minha força é mais 16. Não, é mais 2, seu safado. Mas isso às vezes a galera que não sabe jogar, tá aprendendo ainda. Sim, a gente tava ensinando ali a montar uma ficha. Mas aí, basicamente, o Gabriel lá na mesa, ele é um personagem que ele sabe montar combo muito bom. Isso é até bom pra minha mesa, porque a gente tá testando um pouco do sistema, então se tiver uma coisa que tá muito quebrada, eu vejo porque tá dando um combo muito absurdo. Como que eu lido na minha mesa, né? O Gabriel, ele conseguiu fazer um cavaleiro com um combo muito bom. Tem hora que ele começa a rolar dado de dano. Eu nem sei o que ele tá rolando mais. Aí eu fico tipo, cara, não, peraí. O que é isso tudo? Ele, então, é 2d6 disso, um d8 disso e um d4 disso. Ah, tá. E o pior é que faz sentido. Porque não tem nada ali que tá fora do que foi estabelecido. Tem que olhar se não são bônus cumulativos. Vão se acumulando ali, mas não chega a ser um problema. Agora, o meu outro jogador, que é o meu amigo Luiz, ele foi fazer um personagem que era focado em dar dano, assim, absurdo, sabe? E à medida que ele foi subindo de nível, eu fui falando, cara, agora, você já tá dando um dano absurdo. Você tem que focar nas outras coisas pra não dar merda. Por quê? Porque uma vez você já foi possuído por um fantasma porque você tem quase 0 de sabedoria. E isso foi uma merda pro grupo inteiro. Cara, tu acabou de me lembrar, sabe o quê? Aquele vídeo daquele cara que parece um mexicano com bigodão num programa de TV dizendo que ele era um bárbaro e o mago lançou O domínio. fantasma possuiu dele. Pra E quem saiu não descendo conhece, a lenha, e é entendeu? impossível. E é impossível alguém não conhecer. Eu vou deixar o Esse link vídeo é aqui desse maravilhoso. vídeo no post, gente. É maravilhoso, é maravilhoso. Na minha mesa, como eu lidei, foi com o Luiz, eu fui conversando, falei, cara, você já tá dando um dano muito bom, já tem mais gente dando dano, foca nas outras coisas pra não dar merda, eventualmente. Ei, Matheus, só uma pergunta. Você foi o mestre que botou o fantasma? Que isso, gente? Logo eu, fazer consequências para as ações dos meus jogadores de forma alguma. Nunca.
Então, tava na história o fantasma, tinha que estar lá. O azar foi ele ter uma sabedoria baixa. E pior que foi escolha dele ficar do lado de fora, tipo, quase ser uma bait. Então, assim, choices, né, gente? Mas aí, é por isso que eu falo, eu não vejo um grande problema nisso, porque, por exemplo, o Gabriel tá dando um combo absurdo. Tá dentro da lore do personagem, tá tudo dentro da proposta inicial que ele já tinha com o personagem. Ele não foi pegando combo absurdo de, vou fazer multiclasse com isso aqui, vou pegar uma habilidade que não combina com a minha classe. Não, foi tudo dentro dos parâmetros ali estabelecidos. E ele consegue fazer um combo muito bom. Entretanto, em outras cenas, ele não tenta ficar roubando o spotlight dos outros, que foi um problema que eu falei, é o jogador safado. Porque na hora que ele vê que o personagem dele não sabe fazer, tipo, eles estão no meio da floresta, rastreando alguma coisa, ele é o primeiro a falar, vai a caçadora na frente. Na hora do combate ele fala, eu vou proteger a galera, eu vou com escudo, eu fico na frente e tal. Mas na hora que ele vê que não é uma situação, um momento, que ele vai ser tão útil quanto os outros que têm mais habilidades, mais conhecimentos naquilo, ele sabe fazer isso. Então, assim, eu tenho combeiros, mas eu não acho que eu tenho esses combeiros safados, que são jogadores safados, que vão tentar fazer algo fora do personagem, que vai quebrar a lore, que vai alterar o mundo, que vai tentar matar o rei, matar todo mundo e sair correndo, porque eles sabem que eles vão ter essas consequências. Então, assim, consequência vai fazer o jogador ficar na dele, porque, cara, igual esse meu amigo Luiz, que eu já citei, uma vez ele quis já pagar de o herói e tal, e aí o outro nobre que já tinha lidado com aventureiros falou, tipo, você acha que você é o único aventureiro que existe? Nisso ele já baixou a bola, sabe? Tá passo na cara de realidade, então, assim, né? Consequências vai ser uma forma de lidar com o combeiro, porque igual a gente já falou que agora há pouco, o combeiro pode vir fazer o que ele quiser, mas se ele tiver consequências, ele vai ver que o combo dele, ele tem que saber quando e como usar isso aí. Agora vai entrar numa situação que é o seguinte, eu só queria fazer um adendo aí nesse teu combeiro aí, né? Porque ele falou assim, já que estamos entrando na floresta, a caçadora vai na frente. Tem que ver se o cara, ele tem... Já sei que sabedoria ele não tem, mas tem que ver se ele tem inteligência suficiente pra ficar dando essas ideias. Se não é o jogador falando, ao invés de ser o personagem, o personagem entendendo? Sabe. Tipo, já são um grupo que eles já se conhecem há muito tempo. Eles sabem quem que vai conseguir fazer as coisas bem. Então tá tudo tranquilo. Porque assim, sabedoria e inteligência tem que ser condizente com a interpretação do cara, né? Agora vamos lá. Essa pauta eu quero trazer pelo seguinte. O jogador combeiro, normalmente ele acaba se tornando muito eficaz em alguma coisa, certo? Se o cara ele tá disposto a fazer um combo pra dar dano, você pode ter certeza que ele vai dar muito dano. Se ele tá disposto a fazer um combo que ele não vai ser acertado, tipo combo de armadura, o cara vai conseguir, porque esses combeiros são safados mesmo. Agora, quando ele acaba se tornando um especialista, um mestre na arte que ele escolheu fazer, né? Tipo, dar dano, se esconder. O bardo seduzindo o dragão. Ter muito charme, ficar overpower em alguma coisa. Vocês não acham que um jogador tipo esse não estaria... Os outros jogadores vão acabar se sentindo meio apagados perante a eficiência desse combeiro? Porque assim, tu vai ver que os jogadores estão lá jogando, se divertindo. Só que daí vê que o cara sempre tem sucesso no que ele quer fazer. E o outro jogador que foi pelo roleplay, foi mais pela interpretação, não sei o que, parará, tá com daí ele começa a achar que o personagem dele tá muito merda, porque o outro consegue fazer tudo e ele não consegue. Às vezes ele tem sucesso, às vezes não tem. Vocês não acham que isso acaba frustrando um pouco os outros jogadores? Talvez, cara, porque eu acho que numa mesa de RPG, e principalmente quando a gente é mestre, a gente sempre tenta dar um espaço para cada jogador, o momento que cada personagem vai brilhar. Então, por mais que o cara seja o bichão e tenha mais 20 de modificador em enganação, ele não vai conseguir, sei lá, enganar uma estátua que tiver parada ali para eles passarem, para mexer mais com a inteligência, ou se esconder, ou puxar algo usando o atletismo. Eu acho que tudo vai depender também das situações. Eu achei que o Mário agora ia falar assim, eu ia falar assim embaixo e ia subir os créditos. Porra, não, eu acho que tudo vai depender de como o mestre vai lidar com isso. Quando se tem um combeiro desse tipo,
que ele sai do foco do combate e vai para as especializações, vai muito mais de como o mestre consegue lidar, balancear as coisas e tudo mais, do que só, tipo, o mestre frustrado, ela falando, puta que pariu, o que eu vou fazer agora? Esse cara vai conseguir fazer tudo que eu tô colocando na frente. Então, eu acho que tem que ter esse balanço. Pra vocês fazerem esse balanço, vocês compensam mais como? Mais ponto de interpretação? Tentam puxar mais no que os outros jogadores têm mais proeficiência, botando assim, dessa forma? É tipo assim que vocês tentariam lidar? Eu falei, eu achei que o Mário ia falar que sim, ponto final, e ia assinar embaixo, porque do meu ponto de vista, sim, um jogador que tenta fazer isso, vai ser frustrante pros outros. Se um personagem, um combeiro, quer fazer um combo de combate, e aí ele é um cara que dá um dano absurdo a cada turno, isso vai ser frustrante para os outros jogadores que também estão querendo ali participar do combate, fazer algumas coisas legais. Então sim, eu acho que isso vai ser frustrante para eles. Só que entra nisso que o Mário falou também, de os outros jogadores, além de terem isso em mente, o mestre também tem isso em mente para criar situações em que os outros jogadores vão ter seus momentos de brilhar. Como eu falei, o Gabriel lá na mesa, a gente até sempre lembra disso, que foi uma coisa assim, um momento único na mesa que rolou, que ele tirou um crítico e foi rolar, ele deu 2 ataques, um deles foi crítico, ele foi rolar o dano, todos os dados deram alto e deu tipo uns 70 de dano, sem zoeira. Todo mundo ficou tipo, cara, como assim? Mas foi um negócio muito único, porém, o jogador tem noção disso. Ele não vai fazer coisa ali que um ladino tentaria fazer, porque ele sabe que ele não vai ser tão bom nisso quanto o ladino do grupo. Ele não vai tentar fazer uma coisa que o rastreador do grupo vai ser melhor, ele não vai tentar fazer alguma coisa religiosa onde o religioso do grupo vai ser melhor. Então, o jogador tendo noção disso, os jogadores, né, do grupo, e o mestre tendo noção disso, é possível criar cenas em que todos vão poder se divertir e que todos vão ter seu momento de brilhar, porque eu acho que essa é a ideia do RPG de maneira geral, que é a coisa de cada um ter seu papel no grupo. Se um cara quer ser o papel que vai ser útil no combate, deixa ele ser útil no combate. Mas não deixa, aí que eu já falei, é o jogador safado, não deixa ele ficar querendo roubar a cena dos outros. Que os outros também vão ter seus momentos de fazer as coisas úteis. Querer ser protagonista, exato, né, ele não tá jogando campanha sozinho toda, né? ali. É a galera jogando, todo mundo quer contar uma história legal, então ele não tem por que tentar fazer tudo. Concordo plenamente com o que tu falou e é isso, gente. Saber que todo mundo tem o seu lugar ao sol, né? Então, ó, vamos lá. Agora, essa última questão. Se tá no livro, é pra usar? Vocês concordam que essa vai ser uma das regras, assim, uma das falácias que o jogador normalmente vai vir, né? Ah, não, tá no livro, pô, né? Tá querendo castrar e tal, não sei o que, parará. Vocês concordam, assim, que se tá no livro realmente tem que ficar usando ou nem? Eu acho que tudo depende digamos assim, do contrato social entre mestre e mesa antes. Eu acho que isso tudo é um problema que se resolve na sessão 0. Isso. É o contrato social feito entre jogadores e mestre pra ver, tipo, o que pode ser usado, até onde vai. Por exemplo, eu fiz uma mesa com os meus jogadores que eu falei, ó, vocês podem usar qualquer material de D&D que foi publicado pela Wizard. Ponto final. Eu já caí nesse erro, viu? Eu estou me fodendo. É o que eu te... Então, eu sei exatamente o que você tá passando. passando. Pode esquecer que você também pode usar, cara. Mas eu não esqueço. Esse que é o ponto importante. Eu não esqueço. Gente, olha, revisem a ficha dos jogadores de vocês antes de aceitarem qualquer loucura. Eu posso dar uma dicasinha, citando aí isso que o Mário tá fazendo? Pode, fica à vontade. Opa, vai lá. Porque o Gabriel, ele gosta de D&D, né? Ele narra D&D na mesa que a gente jogava há pouco tempo, a mesa já acabou. Ele narrava D&D. Quando ele ia fazer boss, ele não ia na ficha dos monstros. Ele fazia o boss como se fosse um personagem. Ele montava a ficha e ele combava com essa ficha. O cara que na minha mesa deu 70 de dano, imagina ele como um mestre combando. Quando o mestre pode fazer isso também, não tem por que o jogador tentar combar, porque o mestre vai combar mais. Minha visão de mestre combeiro, ela foi, digamos assim, aumentada. Sabe quando você vê a luz da iluminação? Isso aconteceu quando eu vi um vídeo do Matthew Colville, que eu recomendo para todo mundo que é mestre, vá ver o canal desse cara.
É um canal gringo, mas se você Se você não consegue... sabe inglês, aprende só pra isso, porque ele é ótimo. Cara, exato. Se você não sabe, aprende pra ver que são os monstros de ação orientada. O Action Oriented Monster. Esse vídeo é ótimo também. Jogador chora quando vê isso, cara. E nessa mesa que eu liberei para os meus personagens, tudo que tinha, todo o material já escrito pela Wizard of the Coast, desde que fosse lançado pela Wizard até o Unearthed Arcana, eu falei, mas eu vou usar monstros de ação orientada nos combates. E é bacana. Exige bastante de você como mestre. Sim. Porém, quando você pega o jeito e começa a fazer, eu acho que a mesma sensação do jogador combeiro quando ele vê o combo sendo feito assim na frente dele, ele fala, nossa, que combo lindo. É a do mestre falando, meu Deus, meus jogadores vão penar pra acabar com esse monstro. Que ó, é maravilhoso, cara, é maravilhoso. Eu tenho uma pergunta pra vocês, gente. Uma extra. Aonde acaba o combeiro e começa o combeiro safado? Por quê? Vamos lá. Essa é uma pergunta importante. Por quê? Quando você vai criar um personagem, por exemplo, eu vou criar um bárbaro. Vamos supor que a gente tá jogando D&D, quinta edição, basiquinha, beleza. Só o livro básico. Eu vou pegar tudo que tem na parte do bárbaro pra tentar optimizar o meu personagem dentro do bárbaro. Se eu quero fazer um clérigo que cura, igual a gente fez na ficha de D&D dando um exemplo, criando um clérigo que é focado em curar os outros, a gente pega magias voltadas pra curar os outros. Se eu vou criar um Ranger que é bom em caçar e tem inimigos favoritos, eu vou fazer um Ranger que ele é bom em caçar e tem inimigos favoritos. Então, é natural que a gente queira fazer combos dentro das classes, dentro do tipo de personagem que a gente quer criar, independente do sistema. Aí fica a pergunta aí, onde acaba o combo, que é só o seu personagem normal, e começa o combeiro safado? Na minha concepção, eu acho bem simples. Quando você tá abdicando de qualquer tipo de sentido só para poder ter mais bônus naquilo que tu quer, você se torna um combeiro safado. Tipo, o teu é aquele lance do druida piromaníaco, por exemplo, que é focado em magia elemental. Não faz sentido na história do cara, entende? Mas o cara vai pegar o talento, vai pegar isso porque vai dar mais bônus. Então, como ele não se importa com a história e sim com o resultado do combo dele, aí ele se torna um combeiro safado. Minha concepção é essa. A partir do momento que você abdica da lógica ou do lore, você é um combeiro safado. Na minha opinião, eu acho que o combeiro safado ele se inicia a partir do momento que ele deixa de lado o divertimento da mesa como um todo, como a história sendo narrada para um grupo de pessoas que em conjunto vão se divertir com aquilo somente para fazer o combo. A partir do momento que isso é deixado de um lado, é deixado de lado e ele só vê o combo, o combate, o dano e tudo, a maximização daquilo que ele pode fazer, eu acho que aí nós temos o combeiro safado. Que nem, por exemplo, uma vez que eu vi vídeo na internet de um cara ensinando a montar um combo de um tiranossauro fada, que ele dava mais de 1000 de dano, sabe? Como você falou, Jefferson, não faz nenhum sentido isso, mas eles fizeram por fazer. Sabe, Eu tenho que realmente, complementando isso aí, do cara ensinando, eu tenho que dizer, né? Eu já fui um combeiro safado. Eu creio que todo mundo já teve uma época de combeiro safado. Não tem essa. Acho que todo mundo já quis experimentar o True Power, né? O verdadeiro poder, né? E aí o que acontece? Existia um fórum antigo que hoje em dia não existe mais, que era o Fórum do Mal, que ele era focado em combos de, apelação em 3.5. Aí eu queria deixar até o recado, se alguém aqui foi daquela época do Fórum do Mal, da época do Orcaz, me mande um e-mail, quero muito falar com você. Porque 3.5 era o paraíso dos combeiros, né, cara? Convenhamos. Nossa, ali tinha... era um self-service pra você fazer combo de tudo. Mago, guerreiro. Não tinha essa. Todo mundo ficava foda na mão dos combeiros. Isso é verdade. Porque tinha muito suplemento, cara. Passou muito tempo entre o 3 e o 4. Foi, sei lá, mais de 10 anos, né? O 3.5...
O 3.5 foi um bagulho tão louco de suplemento. Eu acho que eu percebi que eles estavam perdendo a noção do que eles estavam fazendo de suplemento quando eu vi o Bugbear insetoide, bicho. Aí eu falei, não, desisto. Deixa. Eles foram longe demais. É isso que eu tô te dizendo, ó. Às vezes, o cara que tá escrevendo um suplemento, ele não leu todos os outros 210 suplementos pra fazer uma coisa que converse com os outros suplementos. Storyteller teve muito esse problema. Que você via, sei lá, um livro da tribo falava uma coisa, no outro livro de outra tribo que foi escrito por outra pessoa, cara, não tinha nada a ver com nada, tá ligado? Um suplemento com o outro, não se conversavam, dava uma loucura generalizada. Então é complicado. Agora eu vou deixar aqui a pergunta pros nossos ouvintes. E pra vocês, o que é um combeiro safado? E outra, vocês têm algum? Manda aqui um e-mail pra gente pra eu ler a história de vocês, tá bom? Pessoal, eu sei que a gente já falou bastante aqui. Eu creio que abordamos bastante do assunto e eu gostaria agora que vocês deixassem aí o jabazinho de vocês. Vamos começar. Mário, aonde o pessoal te encontra aqui nessa Interwebs? Então, eu faço parte do RPG de Segunda. Se vocês procurarem o RPG de Segunda no Instagram, na Twitch TV, no YouTube, vocês vão nos achar como @RPG de Segunda. E nós temos, como eu falei, o podcast Masmorras e Cervejas com o pessoal do Aventureiros dos Reinos, que você encontra em Spotify, em todos os agregadores de podcast aí, chama Masmorras e Cervejas. É uma belezinha, muitas das coisas que eu falei aqui também tem alguns complementos nos episódios do podcast. E por último, eu queria dedicar, né, essa gravação aqui a um dos participantes do RPG de Segunda, que é o Jonas. O Jonas é o nosso combeiro de estimação. Um beijo pra você, meu querido, e até mais. Lembrando, gente, sempre que todos os links vão estar aqui no post. No site, clicou, você é redirecionado automaticamente para lá numa nova aba. Agora, Matheus, e o pessoal onde te encontra, caso alguém não te Bom, conheça? pessoal, pra quem não me conhece ainda, né, eu sou o Matheus HQD, trabalho aí como ilustrador freelance, então quem quiser procurar aí minhas artes, meus trabalhos, só jogar Matheus HQD no Instagram ou no Facebook e nas redes sociais em geral que você vai me encontrar. E eu sou o host, né, do Diário dos Mestres, né, um podcast criado, né, dedicado a compartilhar experiências dos mestres, dar dicas para mestres iniciantes, para que vocês possam entrar no hobby e começar a se divertir com seus amigos. O Diário dos Mestres faz parte do site Start-TV, onde temos 2 podcasts, né, que é o Super Amigos e o Diário dos Mestres. E vocês podem encontrar o Diário dos Mestres tanto no site quanto no Spotify também, no iTunes. Nós estamos aí, bem fácil você procurar, encontrar a gente e poder acompanhar nossos podcasts aí que lançamos a cada 2 semanas. Gente, eu creio que é isso. Aquele abraço e tchau!